O silêncio no supermercado era cortante, pesado como chumbo. Dezenas de olhos fixos numa única direção, sussurros maliciosos ecoando entre as prateleiras altas. Na fila do caixa número 3, um homem de 30 anos segurava um cartão dourado entre os dedos trêmulos, o rosto corado de vergonha. Suas roupas caras contrastavam cruelmente com a situação. O relógio suíço no pulso parecia zombar dele. Os tênis de grife, de repente, pareciam pesados demais. "Foi recusado novamente, senhor", repetiu a funcionária do caixa, sua voz baixa carregada de constrangimento. O bip-bip insistente da máquina de cartão ecoava como um martelo batendo no silêncio. Douglas Silva fechou os olhos por um segundo, sentindo o chão fugir de sob seus pés. Ao seu redor, as risadas discretas e os comentários maldosos se espalhavam como fogo. "Milionário de fachada, só pode ser. Deve estar devendo na praça inteira. Ostentação barata, né?" Cada palavra era uma punhalada. Douglas, que há poucos minutos caminhava pelo supermercado como um rei em seu reino, agora se sentia menor que um grão de areia. Tentou um terceiro cartão, as mãos tremendo visivelmente. A funcionária, uma mulher de meia-idade com olhos gentis, fez uma careta de pena antes mesmo de passar o cartão. "Bip, bip, bip." "Recusado", ela sussurrou, como se fosse uma sentença de morte. A fila atrás dele crescia, a impaciência palpável no ar. Alguém pigarreou alto, outro suspirou dramaticamente. Douglas olhou para o carrinho cheio de produtos caros. Carnes nobres, vinhos importados, queijos especiais. Tudo para o churrasco que havia prometido aos amigos, o evento que postaria nas redes sociais para manter sua imagem de sucesso. "Senhor?" A funcionária o chamou delicadamente. "O senhor tem dinheiro em espécie ou..." Ele abriu a carteira. Algumas notas amarrotadas, talvez R$ 50 no total. Nem 10% do valor da compra. A realidade o atingiu como um soco no estômago. Estava completamente sem dinheiro, com todos os cartões bloqueados, diante de uma plateia ansiosa para ver sua queda. Eu preciso fazer uma ligação", murmurou Douglas, a voz saindo fanhosa. Pegou o celular com dedos que não paravam de tremer, mas sabia que era inútil. Há dias tentava resolver a situação com o banco, uma confusão burocrática que o deixara temporariamente sem acesso aos fundos. Uma situação que deveria ser resolvida em horas se arrastava há uma semana. Os murmúrios ao redor ficavam mais altos. "Que vergonha, né? Se não tem dinheiro, não deveria estar aqui. Pobre querendo bancar o rico." Douglas sentiu lágrimas de humilhação queimarem seus olhos. Pela primeira vez na vida adulta, experimentava a sensação de ser pequeno, insignificante, exposto. Todas as conquistas, todo o sucesso construído ao longo dos anos pareciam desmoronar ali, naquele momento cruel. Foi então que uma voz suave cortou através do tumulto. "Com licença." Douglas virou-se e viu uma jovem se aproximando. Ela tinha cerca de 20 anos, usava uma blusa simples e desbotada, calça jeans com manchas de tinta nas barras e tênis brancos que já conheciam muitas caminhadas. Seus cabelos castanho claro estavam presos em um rabo de cavalo despretenso, revelando um rosto delicado, de traços suaves. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos. Castanhos, profundos, cheios de uma bondade genuína que parecia irradiar calor. "Desculpe me intrometer", disse ela, dirigindo-se tanto a Douglas quanto à funcionária do caixa. Sua voz tinha um timbre melodioso, apesar do nervosismo evidente. "Mas eu gostaria de ajudar." A multidão silenciou instantaneamente. Douglas a encarou sem entender o que ela queria dizer com ajudar. A jovem abriu uma pequena bolsa de tecido florido e retirou um maço de notas amarrotadas e moedas. Eram cédulas de pequeno valor, algumas bem gastas, como se tivessem passado por muitas mãos trabalhadoras. Ela contou cuidadosamente, separando o que tinha. "Não é muito.
disse ela, estendendo o dinheiro para Douglas. Mas talvez ajude com parte da conta. O supermercado inteiro parecia ter parado. A funcionária do caixa arregalou os olhos. As pessoas na fila se entreolharam confusas e Douglas ficou completamente imóvel, olhando para aquela quantia modesta sendo oferecida por uma completa desconhecida. Ele gaguejou sem saber o que dizer. Eu não posso aceitar isso. Você nem me conhece. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas caloroso que iluminou todo o seu rosto. Não preciso conhecer para ver que você está precisando de ajuda. E todo mundo merece uma segunda chance, não é? Havia algo na maneira como ela falou, uma sinceridade tão pura que desarmou completamente Douglas. Ele olhou ao redor. Os outros clientes agora os observavam em silêncio, alguns com expressões de surpresa, outros com uma curiosidade genuína. A atmosfera hostil de antes havia se transformado em algo diferente. Mas isso é seu dinheiro, insistiu Douglas, lutando contra a emoção que ameaçava transbordar. Você trabalhou para ter isso. E é por isso mesmo que quero compartilhar. Ela respondeu com simplicidade. Minha mãe sempre dizia que o dinheiro só tem valor quando pode ajudar alguém. A funcionária do caixa, tocada pela cena, sussurrou. Que gesto lindo, menina. Douglas olhou novamente para o dinheiro estendido. Eram talvez R$ 150, uma quantia que para ele, em tempos normais, seria insignificante. Mas naquele momento, vindo daquela jovem de roupas simples, representava muito mais que valor monetário. Era dignidade sendo oferecida sem julgamento, humanidade sendo estendida quando ele mais precisava. Como você se chama? Perguntou Douglas, sua voz embargada. Lara, ela respondeu. Lara Santos. Lara, ele repetiu, como se estivesse guardando o nome na memória. Eu sou Douglas, Douglas Silva. Ela acenou com a cabeça, mantendo o sorriso gentil. É um prazer, Douglas. Então aceita a ajuda. Ele estendeu a mão trêmula e pegou o dinheiro. O papel estava morno do calor das mãos de Lara, e Douglas sentiu como se estivesse recebendo muito mais do que notas e moedas. Era como se ela estivesse lhe devolvendo a própria humanidade. Obrigado, sussurrou, a palavra carregada de uma emoção que ele não conseguia explicar. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, disse Lara, ajeitando a alça da bolsa no ombro. Só seja gentil com a próxima pessoa que precisar de ajuda. A funcionária do caixa, que havia assistido a toda a cena com lágrimas nos olhos, começou a passar os produtos de Douglas. Com o dinheiro de Lara cobrindo parte da conta e ele usando seus últimos recursos, conseguiu finalizar a compra. Mas algo havia mudado profundamente dentro dele. Enquanto guardava as sacolas no carrinho, Douglas não conseguia tirar os olhos de Lara. Ela havia se afastado discretamente e agora escolhia alguns itens básicos nas prateleiras. Pão, leite, algumas frutas. Tudo muito simples, muito calculado. Era evidente que cada centavo fazia diferença para ela. A realização o atingiu como um raio. Ela havia dado a ele dinheiro que provavelmente faria falta em sua própria casa. O gesto não havia sido feito com sobras, mas com sacrifício. Douglas terminou de arrumar suas compras e saiu do supermercado, mas em vez de ir direto para o carro, ficou esperando do lado de fora. Precisava vê-la novamente, precisava entender o que havia acabado de acontecer. 10 minutos depois, Lara saiu carregando 2 sacolas pequenas. Ela caminhou em direção ao ponto de ônibus e Douglas a seguiu, seu coração batendo acelerado. Lara! Chamou. Ela se virou, surpresa ao vê-lo. Douglas! Aconteceu alguma coisa? Ele hesitou, procurando as palavras certas. Eu queria te conhecer melhor. Queria entender por que você fez o que fez. Lara inclinou a cabeça, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Não tem nada para entender. Apenas fiz o que meu coração mandou. Mas você nem me conhecia, eu poderia ser qualquer pessoa.
poderia, concordou ela. Mas naquele momento você era apenas alguém que precisava de ajuda, e isso era suficiente para mim. Douglas ficou em silêncio por um momento, absorvendo essas palavras. Ao seu redor, a vida do bairro continuava. Crianças brincando na praça próxima, comerciantes fechando suas lojas, famílias caminhando tranquilamente pelas calçadas. Era um mundo completamente diferente do que ele estava acostumado, mais simples, mais genuíno. "Posso te levar para casa?", ofereceu Douglas. "É o mínimo que posso fazer." Lara olhou para o carro esportivo estacionado próximo e balançou a cabeça. "Obrigada, mas moro pertinho. Prefiro ir caminhando." "Então posso caminhar com você?" Ela o estudou por um momento, como se estivesse avaliando suas intenções. Finalmente, assentiu. "Claro." Eles começaram a caminhar lado a lado pelas ruas. Carregou automaticamente as sacolas dela, um gesto que fez Lara sorrir. Durante o percurso, conversaram um pouco, mas havia uma conexão estranha se formando entre eles, como se já se conhecessem há muito tempo. "É aqui", disse Lara, parando em frente a uma pequena casa térrea. Era modesta, mas bem cuidada, com um jardim florido na frente e uma cerca baixa de madeira pintada de branco. "Bonita sua casa", comentou Douglas, e era sincero. "Obrigada. Moro com minha mãe e meu irmão mais novo." Ela pegou as sacolas das mãos dele. "Obrigada por me acompanhar." "Lara", Douglas disse quando ela já estava abrindo o portão. "Posso te ver novamente?" Ela se virou, surpresa pela pergunta. "Por quê?" "Porque hoje você me mostrou algo que eu havia esquecido que existia. Bondade genuína e eu gostaria de conhecer melhor a pessoa capaz de um gesto assim." Lara ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dele. Douglas se sentiu exposto sob aquele olhar penetrante, como se ela pudesse ver através de todas as suas máscaras e fachadas. "Você tem certeza?", perguntou ela finalmente. "Nós somos de mundos muito diferentes, Douglas." "Eu sei", admitiu ele. "Mas talvez seja exatamente por isso que preciso te conhecer melhor." Lara sorriu novamente, aquele sorriso que parecia aquecer tudo ao redor. "Tem uma pracinha ali na esquina", disse ela, apontando. "Costumo passar lá às tardes, depois do trabalho." "Se você quiser conversar, que horas você termina de trabalhar?" "Umas 5:30. Então te vejo às 6 na pracinha." "Tudo bem." Douglas se afastou, mas quando chegou ao carro, virou-se mais uma vez. Lara ainda estava lá, observando-o. Eles acenaram um para o outro e só então ela entrou em casa. Durante todo o caminho de volta, Douglas não conseguiu pensar em outra coisa. O churrasco com os amigos, que havia sido o motivo original da ida ao supermercado, de repente parecia sem importância. Tudo em que conseguia pensar era naquela jovem de olhos gentis que havia restaurado sua fé na humanidade com um gesto simples e poderoso. Quando chegou em casa, um apartamento de cobertura com vista para a cidade, Douglas se sentou no sofá de couro italiano e ficou olhando para o dinheiro que ainda restava da quantia que Lara havia lhe dado. Não era muito, algumas notas amarrotadas, mas para ele representava algo infinitamente valioso. Pela primeira vez em anos, Douglas Silva se sentiu verdadeiramente rico. Não pelo que possuía, mas pelo que havia recebido. Um lembrete de que a verdadeira riqueza estava na capacidade de se conectar com outros seres humanos, de dar e receber com o coração aberto. E amanhã, às 6 da tarde, ele estaria na pracinha, ansioso para conhecer melhor a mulher que havia mudado sua vida em um único gesto de generosidade. 3 semanas antes do episódio no supermercado, Douglas Silva acordara como sempre fazia, ao som do despertador às 6 da manhã, em sua cama king size, com lençóis de algodão egípcio. Espreguiçou-se lentamente, sentindo o tecido macio contra a pele, e caminhou até a janela panorâmica de seu apartamento na cobertura.
A cidade se estendia abaixo dele como um tapete urbano, os primeiros raios de sol refletindo nos vidros dos edifícios comerciais. Aos 30 anos, Douglas havia conquistado tudo o que sempre sonhara. Uma empresa de consultoria empresarial bem-sucedida, um apartamento de luxo no melhor bairro da cidade, carros importados na garagem e uma conta bancária que lhe permitia qualquer capricho. Era o típico jovem empreendedor de sucesso, o tipo de história que inspirava capas de revistas e palestras motivacionais. Sua rotina matinal era quase ritualística. Café expresso preparado na máquina italiana de última geração, enquanto checava as notificações no celular. As redes sociais eram uma parte fundamental de sua vida. Instagram, com mais de 80 mil seguidores. LinkedIn, com conexões empresariais importantes. Facebook, onde compartilhava momentos de sua vida luxuosa. Cada post era cuidadosamente planejado para transmitir a imagem de sucesso que ele havia construído. "Bom dia, guerreiros!", digitou no Instagram, junto com uma foto da vista de sua janela. "Mais um dia para conquistar nossos objetivos. Lembrem-se, o sucesso não é sorte, é trabalho duro e determinação." Vida de empreendedor. Pink, sucesso. Motivação. Em poucos minutos, os likes e comentários começaram a aparecer. "Inspirador. Meu ídolo. Um dia chego lá também." Cada reação alimentava um pouco mais o ego de Douglas, confirmando a imagem que ele fazia questão de projetar. Mas por trás da fachada perfeita, as coisas não eram exatamente como pareciam. Douglas havia herdado parte significativa de sua fortuna inicial. Seu pai, Roberto Silva, fora dono de uma pequena construtora que prosperou durante o boom imobiliário dos anos 2000. Quando morreu em um acidente de trânsito 5 anos atrás, deixou para Douglas um patrimônio considerável e alguns contatos importantes no mundo dos negócios. Com esse impulso inicial, Douglas montou sua empresa de consultoria. No começo, tudo correu bem. Ele tinha bom instinto para negócios, sabia se relacionar com clientes e possuía uma ambição natural que o levava sempre a buscar mais. Mas também tinha algo que ele mesmo não reconhecia completamente. Uma necessidade constante de impressionar os outros, de ser visto como bem-sucedido e admirado. Gradualmente, os gastos foram aumentando. O apartamento modesto foi trocado pela cobertura. O carro nacional deu lugar ao importado, depois a 2 importados. As roupas ficaram mais caras, os relógios mais sofisticados, os restaurantes mais exclusivos. Não era apenas consumo, era a construção de uma imagem. "O que adianta ter dinheiro se não mostramos que temos?", costumava justificar para si mesmo. "Aparência é tudo nos negócios." E funcionava pelo menos na superfície. Clientes se impressionavam com seu escritório luxuoso, parceiros de negócios o respeitavam pelo seu estilo de vida. E nas redes sociais, sua imagem de empreendedor de sucesso atraía cada vez mais seguidores. Douglas se tornara uma marca, um símbolo de conquista para uma geração de jovens profissionais. Mas manter essa imagem custava caro, muito caro. Nos últimos 2 anos, as despesas haviam disparado de forma descontrolada. Não eram apenas os custos básicos de vida, eram as constantes necessidades de manter as aparências. Jantares em restaurantes caros para impressionar clientes, viagens exóticas para postar nas redes sociais, presentes extravagantes para amigos, roupas de grife para cada evento social. Cada elemento da vida de Douglas tinha que estar à altura da imagem que ele projetava. O problema era que a receita da empresa não acompanhava esses gastos. O mercado de consultoria havia ficado mais competitivo. Alguns contratos importantes não se renovaram e Douglas, obcecado pela imagem externa, negligenciou aspectos fundamentais do negócio. Sua equipe era pequena demais para a demanda.
Ele recusava projetos menos lucrativos por questão de prestígio e gastava mais tempo cuidando da imagem pessoal do que efetivamente trabalhando. O resultado foi uma crise financeira silenciosa, que Douglas fez de tudo para esconder. Primeiro, começou a usar os cartões de crédito para cobrir despesas básicas. É temporário, dizia para si mesmo. Mês que vem, normalizo tudo. Mas o mês seguinte trazia novas despesas, novos compromissos sociais, novos gastos para manter a fachada. Depois, começou a atrasar pagamentos. Fornecedores, funcionários, contas pessoais. Sempre com desculpas criativas, sempre prometendo que era questão de dias. Sua secretária Marina, uma mulher experiente na casa dos 50, começou a olhá-lo com preocupação quando ele pedia para negociar prazos com credores. Douglas, ela tentou conversar em uma manhã. Talvez seja a hora de reduzir um pouco os custos. O escritório está ficando apertado financeiramente. Marina, você não entende, respondeu ele, sem levantar os olhos do computador. Imagem é investimento. Se cortarmos agora, perdemos credibilidade no mercado. Mas se não pagarmos as contas, perdemos tudo, insistiu ela, gentil, mas firme. Douglas finalmente a encarou, e por um momento Marina viu algo que a assustou. Pânico nos olhos do chefe. Mas ele rapidamente recuperou a compostura e sorriu com a confiança de sempre. Confia em mim, tenho tudo sob controle. Mas não tinha. 2 semanas depois dessa conversa, Marina recebeu uma proposta de emprego melhor e decidiu aceitar. Foi embora com um pedido de desculpas e um olhar de pena que Douglas fingiu não notar. Sem Marina para organizar as finanças e negociar com credores, a situação se deteriorou rapidamente. Os bancos começaram a questionar os limites de crédito. Alguns fornecedores suspenderam serviços. E Douglas se viu fazendo malabarismos financeiros cada vez mais desesperados para manter tudo funcionando. Na semana anterior ao episódio do supermercado, o pesadelo finalmente se concretizou. Uma série de problemas burocráticos com o banco resultou no bloqueio temporário de todas as suas contas. Procedimento de segurança, explicaram. Será resolvido em alguns dias úteis. Alguns dias úteis que se transformaram em uma semana de agonia. Douglas tentou resolver a situação por telefone, pessoalmente, através de contatos. Mas a burocracia bancária é implacável e ele descobriu da pior maneira possível que, por mais conectado que se julgasse, não tinha influência suficiente para acelerar processos administrativos complexos. Durante essa semana terrível, ele teve que manter as aparências, cancelou compromissos sociais com desculpas vagas, evitou restaurantes caros inventando dietas, postou fotos antigas nas redes sociais para manter a imagem de vida luxuosa. Cada dia era uma atuação, um esforço hercúleo para parecer que tudo estava normal. Foi nesse estado de desespero crescente que Douglas decidiu fazer o famoso churrasco para os amigos. Não por prazer, mas por necessidade social. Havia prometido o evento há semanas, postado sobre ele nas redes sociais, convidado pessoas importantes. Cancelar seria admitir que algo estava errado, e essa admissão podia destruir completamente a imagem que ele lutava para manter. Vai dar tudo certo, murmurou para si mesmo na manhã de sábado, olhando-se no espelho do banheiro. Vou no supermercado, compro tudo, e até segunda-feira os bancos resolvem essa confusão. Vestiu-se cuidadosamente, camisa polo de marca, calça social italiana, o relógio suíço que havia comprado em uma viagem a Genebra, os tênis caros que custaram mais que o salário de muitas pessoas. Cada peça era uma armadura, uma proteção contra a realidade que ele recusava a encarar. O carro esportivo vermelho brilhava no sol matinal quando ele desceu ao estacionamento do prédio. Um Porsche que representava 3 anos de parcelas, que comprometiam gravemente seu orçamento.
mas que eram fundamentais para sua imagem. Você é o que você dirige. Costumava brincar com os amigos sem perceber o quanto essa frase revelava sobre sua psicologia. Durante o trajeto até o supermercado, Douglas ensaiou mentalmente a compra. Sabia exatamente o que precisava: carnes nobres, bebidas importadas, acompanhamentos sofisticados. Tudo tinha que estar à altura das expectativas dos convidados e, mais importante, das fotos que postaria depois. O supermercado escolhido era o mais luxuoso da região, frequentado pela elite local. Douglas o escolhera propositalmente, não apenas pela qualidade dos produtos, mas pelo público. Era o tipo de lugar onde ele podia ser visto, reconhecido, admirado. Vários de seus posts no Instagram haviam sido feitos ali, sempre destacando produtos caros e exclusivos. Quando estacionou o Porsche na vaga mais próxima da entrada, um privilégio que considerava natural, Douglas respirou fundo e assumiu sua persona pública. Ombros eretos, sorriso confiante, passos firmes, era showtime. Dentro do supermercado, cumprimentou funcionários pelo nome, acenou para outros clientes que reconhecia, comentou sobre produtos com a autoridade de quem estava acostumado ao melhor de tudo. Foi direto para a seção de carnes premium, escolhendo os cortes mais nobres sem olhar preços. Na seção de vinhos, selecionou rótulos importados que conhecia de cor. Nos queijos especiais, pegou variedades que sabia que impressionariam os convidados. A cada produto no carrinho, sentia-se mais confiante. Era o Douglas de sempre, o empreendedor de sucesso, fazendo compras para mais um evento exclusivo. Por alguns momentos, quase esqueceu da situação financeira desesperadora, até chegar ao caixa. O primeiro cartão recusado foi um choque, mas Douglas ainda manteve a compostura. "Deve ser problema na máquina", murmurou tentando um segundo cartão. Quando este também foi recusado, uma pontada de pânico começou a se formar no estômago. O terceiro cartão recusado trouxe a realidade de volta com força total, e foi ali, naquele momento de humilhação completa, que sua vida encontrou a de Lara Santos. Agora, 24 horas depois, Douglas estava em casa, ainda processando o que havia acontecido. O dinheiro que Lara lhe dera estava numa mesinha de centro, como um lembrete constante de uma lição que ele ainda não entendia completamente. Havia cancelado o churrasco com uma desculpa vaga sobre imprevisto familiar e passara o dia todo pensando na jovem de olhos gentis. Não apenas no gesto dela, mas na simplicidade com que o fizera. Não havia drama, não havia expectativa de retorno, não havia intenção de impressionar. Apenas bondade pura, oferecida no momento em que ele mais precisava. Douglas olhou ao redor de seu apartamento luxuoso. Cada objeto ali representava uma conquista, um símbolo de status, uma peça do quebra-cabeças que formava sua identidade pública. Mas pela primeira vez, tudo aquilo lhe pareceu vazio, artificial, sem significado real. Pegou o celular para checar as redes sociais, um hábito automático, mas parou antes de abrir qualquer aplicativo. O que postaria? Como explicaria a ausência do churrasco famoso? Como manteria a imagem de sucesso quando sua vida estava desmoronando? Pela primeira vez em anos, Douglas Silva se sentiu cansado de ser Douglas Silva. Eram 5h15 da tarde quando ele decidiu se arrumar para ir à pracinha encontrar Lara. Mas desta vez não escolheu roupas para impressionar. Vestiu uma camisa simples, uma calça jeans que raramente usava e deixou o relógio caro em casa. Quando se olhou no espelho, viu algo que não via há muito tempo. Apenas um homem de 30 anos, sem máscaras, sem fachadas. E pela primeira vez em muito tempo, gostou do que viu. A pracinha ficava no coração do bairro onde Lara morava. Um pequeno oásis verde cercado por casas simples e alguns estabelecimentos comerciais familiares. Era o tipo de lugar que Douglas jamais havia notado antes.
Pequeno demais para aparecer nos guias turísticos, simples demais para chamar a atenção de quem estava acostumado aos shopping centers e clubes exclusivos da cidade. Quando chegou, às 5h50 da tarde, Douglas estacionou o Porsche a uma quadra de distância. Não por vergonha, mas porque algo dentro dele dizia que aquele carro chamativo não combinava com o ambiente acolhedor da pracinha. Caminhou devagar pelas calçadas, observando um mundo que parecia existir em paralelo ao seu. Crianças brincavam nos balanços, enquanto suas mães conversavam nos bancos. Idosos jogavam dominó sob a sombra de uma árvore frondosa. Adolescentes dividiam fones de ouvido enquanto faziam lição de casa na grama. Era uma cena de simplicidade genuína que tocou Douglas de uma forma inesperada. Ali não havia pressa, não havia competição, não havia a necessidade constante de impressionar alguém. Lara já estava lá, sentada em um banco próximo ao pequeno playground, lendo um livro. Usava a mesma roupa simples do dia anterior, uma saia longa de algodão e uma blusa de manga comprida, mas havia algo diferente em sua postura. Ela parecia completamente à vontade naquele ambiente, como se fizesse parte da própria paisagem. "Lara!" Douglas acenou ao se aproximar. Ela levantou os olhos do livro e sorriu, fechando-o cuidadosamente depois de marcar a página com um marcador artesanal feito de barbante colorido. "Douglas, você veio mesmo?" "Claro que vim. Promessa é promessa." Ela gesticulou para que ele se sentasse ao seu lado no banco. Douglas notou o livro em suas mãos, uma edição simples de 100 anos de solidão, de Gabriel Garcia Marques, com a capa já bastante gasta pelo uso. "Boa escolha de leitura", comentou ele, tentando puxar conversa. "É meu livro favorito", respondeu Lara, acariciando a capa com carinho. "Já li 3 vezes. Sempre descubro algo novo." "Nunca li", admitiu Douglas. "Sempre ouvi falar, mas nunca tive tempo." "Você deveria ler. Fala sobre como as pessoas podem se perder em suas próprias ilusões, mas também sobre como o amor pode nos encontrar nos momentos mais inesperados." Havia algo na maneira como ela falou que fez Douglas prestar atenção real. Não era a conversa superficial sobre livros que ele estava acostumado nos eventos sociais, onde as pessoas citavam títulos para parecerem cultas. Era uma conexão genuína entre Lara e aquela história. "Você trabalha com quê?" perguntou Douglas, mudando de assunto porque não sabia como responder à profundidade do comentário dela. "Sou professora", disse Lara, e seus olhos se iluminaram. "Dou aula para crianças do 2º ano numa escola municipal aqui do bairro." "Deve ser interessante." Lara riu, um som melodioso que se misturou naturalmente aos ruídos da pracinha. "É muito mais que interessante. É transformador. Sabe aquela sensação de quando você vê uma criança entender algo pela primeira vez? Quando os olhinhos se acendem porque finalmente conseguiram ler uma palavra difícil ou resolver um probleminha de matemática. É mágico." Douglas a observou falar, fascinado pela paixão genuína em sua voz. Quando foi a última vez que ele havia falado sobre seu trabalho com tanto entusiasmo? Quando foi a última vez que se sentiu verdadeiramente realizado com o que fazia? "E você?" perguntou Lara. "O que faz?" "Tenho uma empresa de consultoria empresarial", respondeu Douglas automaticamente, mas depois hesitou. "Quer dizer, ajudo outras empresas a melhorarem seus processos, aumentarem lucros, essas coisas. Deve ser um trabalho importante." "É", disse Douglas, mas a palavra saiu sem convicção. "Pelo menos eu achava que era." Lara inclinou a cabeça estudando-o. "Achava?" Douglas ficou em silêncio por um momento, surpreso com sua própria honestidade. Não era típico dele demonstrar incerteza, muito menos para alguém que acabara de conhecer. Mas havia algo em Lara que o fazia querer ser verdadeiro.
ultimamente tenho me perguntado se realmente estou fazendo diferença na vida de alguém, sabe? Ou se só estou empurrando números de um lado para o outro. E o que seu coração te diz? A pergunta era simples, mas atingiu Douglas como um soco. Quando foi a última vez que alguém perguntara sobre seu coração? Quando foi a última vez que ele mesmo prestara atenção ao que sentia, além da constante preocupação em manter as aparências? Meu coração, murmurou, como se estivesse testando as palavras. Acho que faz muito tempo que não escuto meu coração. Lara assentiu compreensivamente. Às vezes a gente fica tão ocupado com o barulho externo que esquece de ouvir a voz interna. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, observando as crianças brincarem. Douglas reparou como Lara sorria sempre que uma criança ria, como seus olhos acompanhavam carinhosamente os pequenos em suas brincadeiras. Era evidente que ela genuinamente amava crianças. "Posso perguntar uma coisa?", disse Douglas finalmente. "Claro. Ontem no supermercado. Por que você me ajudou? Você realmente não me conhecia." Lara ficou pensativa por um momento, brincando com as páginas do livro. "Minha mãe sempre me ensinou que somos todos conectados de alguma forma, que a dor de uma pessoa é, de certa forma, a dor de todos nós. E a alegria também." Ela o olhou nos olhos. "Quando te vi naquela situação, vi alguém que estava sofrendo. E quando alguém está sofrendo, a única coisa certa a fazer é ajudar, se pudermos. Mas aquele dinheiro... Fazer falta para você?" Lara deu de ombros, um gesto simples, mas que disse muito. "Faz, claro. Salário de professora não é exatamente abundante." Riu sem amargura. "Mas eu tinha o suficiente para o que realmente precisava. E você precisava mais naquele momento." Douglas sentiu algo se movendo dentro do peito, uma emoção que não conseguia nomear. Era admiração, gratidão ou algo mais profundo? "Você é uma pessoa muito especial, Lara." "Não sou especial", disse ela, balançando a cabeça. "Só escolho acreditar que fazer o bem é mais importante que ter coisas. Não é assim que a maioria das pessoas pensa. Talvez não. Mas é assim que eu escolho viver." Um menino de uns 6 anos se aproximou correndo, com lágrimas nos olhos e o joelho ralado. Tia Lara!" gritou, procurando consolo. Lara imediatamente se levantou e se abaixou na altura da criança, examinando o ferimento com cuidado maternal. "Oi, Pedro! O que aconteceu, querido?" "Caí da gangorra", soluçou o menino. "Deixa eu ver. Não foi nada grave, mas vamos limpar, tá bom?" Ela tirou da bolsa um lenço e uma pequena garrafinha de água, limpando delicadamente o joelho ralado. "Pronto, já está melhor. Mas tem que ter mais cuidado na gangorra, combinado?" O menino assentiu, já consolado, e correu de volta para brincar. Douglas havia observado toda a cena em silêncio, tocado pela naturalidade com que Lara cuidara da criança. Não havia drama. Não havia exageros, apenas cuidado genuíno e carinhoso. "Ele te chama de tia", observou Douglas quando ela se sentou novamente. "As crianças daqui me conhecem da escola, e depois da escola, muitas vêm brincar aqui enquanto os pais terminam de trabalhar." Lara sorriu. "Acabo sendo uma espécie de vigilante voluntária da pracinha. Você não tem família própria? Marido? Filhos?" Lara balançou a cabeça. "Não, ainda não encontrei a pessoa certa." "E você?" "Também não", admitiu Douglas. "Sempre achei que estava muito ocupado construindo minha carreira." "E agora? Ainda acha isso?" Douglas pensou na pergunta. Pensou nos últimos anos de sua vida. As relações superficiais, os encontros que eram mais networking que romance. As mulheres que se interessavam mais por seu estilo de vida que por ele mesmo. "Agora não sei mais o que penso sobre nada", disse honestamente. Lara o estudou por um momento, e Douglas teve a sensação de que ela conseguia ver através de todas as suas defesas. "Sabe o que eu acho?", disse ela suavemente. "Acho que você é uma pessoa boa que se perdeu em meio a tanta pressão para ser outra coisa."
As palavras atingiram Douglas no fundo da alma. Por um momento, sentiu vontade de chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Alívio por alguém conseguir ver além da fachada, por alguém acreditar que existia algo de bom nele. Como você pode ter tanta certeza? Perguntou, a voz embargada. Porque pessoas más não ficam genuinamente tocadas quando recebem ajuda. Elas ficam irritadas ou desconfiadas. Você ficou tocado. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre quem você realmente é. Eles continuaram conversando até o sol começar a se pôr. Douglas descobriu que Lara morava com a mãe, Dona Rosa, uma costureira aposentada, e um irmão mais novo, Mateus, de 16 anos, que sonhava em ser mecânico, que ela havia se formado em pedagogia com uma bolsa de estudos e trabalhava há 5 anos na mesma escola, que adorava ler, cozinhar e cuidar do pequeno jardim da casa. Em troca, Douglas se viu contando coisas que nunca havia compartilhado com ninguém. Sobre a pressão de manter a imagem de sucesso, sobre a solidão que sentia mesmo cercado de pessoas, sobre como havia se perdido em meio a tantas expectativas externas. Sabe o que eu sinto falta? Disse Douglas quando já estava ficando escuro. De momentos simples como este, de conversar sem pressa, sem agenda, sem objetivos. Você pode ter momentos assim sempre que quiser, disse Lara. É só uma questão de escolha. Não é tão simples assim. Por que não é? Douglas tentou explicar sobre compromissos, imagem, expectativas sociais, mas as palavras pareciam vazias quando ditas em voz alta. Lara o escutava pacientemente, sem julgar, mas também sem concordar. Douglas, disse ela quando ele terminou de falar, posso te fazer uma pergunta difícil? Claro. Você é feliz? A pergunta pairou no ar entre eles como um desafio. Douglas abriu a boca para dar a resposta automática. Claro que sou feliz, tenho tudo o que sempre quis, mas as palavras não saíram. Porque ali, na simplicidade daquela pracinha, na presença de uma mulher que vivia com tão pouco, mas irradiava tanta paz, ele se deu conta de uma verdade terrível e libertadora ao mesmo tempo. Não, ele não era feliz. Não, sussurrou finalmente. Acho que não sou. Lara assentiu como se já soubesse da resposta. E você quer ser? Sim, disse Douglas, e desta vez não houve hesitação. Muito. Então você já deu o primeiro passo, sorriu Lara. O primeiro passo é sempre admitir onde estamos realmente. Quando finalmente se despediram, já eram 8 da noite. Douglas ofereceu carona novamente, e novamente Lara recusou gentilmente. Mas desta vez, eles marcaram outro encontro, no dia seguinte, na mesma hora, no mesmo lugar. Durante o caminho de volta para casa, Douglas dirigiu devagar, pensando em tudo que havia conversado com Lara. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente esperançoso. Não sobre negócios, não sobre sucesso financeiro, mas sobre a possibilidade de ser uma pessoa melhor. Quando chegou ao apartamento, olhou ao redor com olhos diferentes. Tudo continuava luxuoso, tudo continuava caro, mas nada daquilo parecia mais tão importante. O que importava era a sensação de paz que Lara havia despertado nele, a possibilidade de conexão genuína que ele havia experimentado pela primeira vez em muitos anos. Antes de dormir, Douglas fez algo que não fazia há muito tempo. Desligou o celular sem checar as redes sociais e pela primeira vez em meses dormiu profundamente, sonhando com pracinhas ensolaradas e sorrisos genuínos. 2 semanas se passaram desde aquele primeiro encontro na pracinha e a vida de Douglas havia ganhado um ritmo completamente diferente. Todos os dias, às 5h30, ele deixava o escritório, às vezes até mais cedo, e seguia para o bairro de Lara. Não mais no Porsche chamativo, mas num carro mais discreto que havia alugado, alegando problemas mecânicos com o esportivo para justificar a mudança aos poucos amigos que notaram.
A verdade era mais simples e mais complexa ao mesmo tempo. Douglas estava se redescobrindo, e parte dessa descoberta envolvia questionar cada aspecto de sua vida que antes considerava fundamental. Naquela tarde de quinta-feira, ele chegou à pracinha alguns minutos mais cedo que o habitual e encontrou Lara sentada no mesmo banco, mas desta vez não estava sozinha. Uma senhora de cabelos grisalhos e sorriso caloroso conversava animadamente com ela, ambas tricotando pequenas peças de roupa infantil. "Douglas!" Lara acenou ao vê-lo se aproximar. "Chegou na hora certa. Quero te apresentar alguém muito especial." A senhora levantou os olhos do tricô e sorriu para Douglas com a mesma gentileza natural que ele havia aprendido a reconhecer em Lara. "Mãe, este é o Douglas que te contei. Douglas, esta é minha mãe, Dona Rosa." Douglas estendeu a mão respeitosamente. "Muito prazer, Dona Rosa. Lara fala muito da senhora." "O prazer é meu, querido", respondeu Dona Rosa, apertando sua mão com firmeza surpreendente. "E você é o rapaz que minha filha tem ajudado a encontrar seu caminho, não é?" Douglas olhou para Lara, surpreso. Ela corou levemente, mas manteve o sorriso. "Minha mãe tem uma maneira muito direta de falar", disse Lara, meio sem graça. "Direta e certa", riu Dona Rosa. "Quando uma filha começa a chegar em casa toda pensativa, falando de um moço que está redescobrindo as coisas importantes da vida, uma mãe percebe." Douglas se sentou ao lado delas, sentindo-se acolhido pela naturalidade da conversa. Era tão diferente das interações sociais que estava acostumado, sem jogos, sem segundas intenções, apenas honestidade simples e calorosa. "E o que a senhora acha disso?" perguntou Douglas, genuinamente curioso sobre a opinião da mulher mais velha. Dona Rosa parou de tricotar por um momento e o estudou com olhos que revelavam décadas de experiência de vida. "Acho que todo mundo merece uma segunda chance, querido. E acho que minha filha tem um dom especial para enxergar o melhor das pessoas." Ela voltou ao tricô. "Mas também acho que mudança de verdade só acontece quando a pessoa realmente quer mudar, não quando está apenas passando por um momento difícil." As palavras atingiram Douglas com força inesperada. Dona Rosa havia colocado o dedo numa ferida que ele mesmo não havia percebido. Seria toda essa transformação apenas uma reação temporária à crise financeira? Quando as coisas se normalizassem, ele voltaria a ser o mesmo Douglas de antes? "Mãe", Lara tentou amenizar. "Está tudo bem", interrompeu Douglas. "Dona Rosa tem razão em questionar. Eu mesmo tenho me perguntado isso." "E qual resposta você tem encontrado?" perguntou Dona Rosa, sem parar de tricotar. Douglas ficou em silêncio por um momento, observando as mãos hábeis da senhora criarem algo belo e útil com simples fios de lã. Havia algo profundamente reconfortante naquele gesto, uma conexão com algo real e tangível que sua vida havia perdido há muito tempo. "Acho que estou começando a entender que a crise financeira não mudou quem eu sou", disse finalmente. "Ela só me mostrou quem eu havia me tornado e não gostei do que vi." Dona Rosa assentiu aprovadoramente. "Essa é uma resposta honesta. E honestidade é o primeiro ingrediente de qualquer mudança real." Lara sorriu orgulhosa, tanto do namorado quanto da mãe. Douglas percebeu o olhar dela e sentiu algo quente se espalhar pelo peito. Quando havia sido a última vez que alguém demonstrara orgulho dele por algo além de conquistas materiais? "O que vocês estão tricotando?" perguntou Douglas, mudando de assunto porque as emoções estavam ficando intensas demais. "Roupinhas para bebês da comunidade", explicou Lara. "Toda semana um grupo de senhoras se reúne aqui na pracinha para tricotar. Depois doamos para famílias que precisam." "Trabalho voluntário?" perguntou Douglas. "Trabalho de coração", corrigiu Dona Rosa. "Quando você faz algo por amor, não é trabalho."
Douglas observou as duas mulheres tricotando juntas, conversando sobre vizinhos, crianças da escola onde Lara trabalhava, pequenos eventos da comunidade. Era um mundo completamente diferente do que ele conhecia. Um mundo onde as pessoas se importavam umas com as outras, não por obrigação social, mas por escolha genuína. "Posso aprender?" perguntou impulsivamente. Lara parou de tricotar e olhou para ele surpresa. "Tricotar? Por que não? Se vocês podem ensinar..." Dona Rosa deu uma risada calorosa. "Claro que podemos. Sempre é bom ter mais mãos para ajudar." E foi assim que Douglas Silva, empresário bem-sucedido, se viu aprendendo a fazer pontos básicos de tricô numa pracinha de bairro, com duas mulheres que mal conhecia há algumas semanas. Suas mãos, acostumadas a digitar em computadores caros e assinar contratos importantes, agora lutavam com agulhas de tricô e fios de lã. "Não está saindo muito bem", admitiu Douglas após várias tentativas frustradas. "Nada importante se aprende facilmente", disse Dona Rosa pacientemente. "Tricô ensina paciência, persistência e humildade. 3 coisas que todo mundo precisa aprender." "A senhora parece uma filósofa", comentou Douglas, admirado pela sabedoria simples da mulher. "Não sou filósofa, querido. Sou costureira aposentada que criou 2 filhos sozinha e aprendeu algumas coisas pelo caminho." Ela sorriu. "A vida é a melhor professora, se a gente estiver disposto a prestar atenção nas lições." Conforme as semanas passaram, a rotina de Douglas se estabeleceu de uma forma que ele nunca imaginara possível. Trabalho de manhã e início da tarde, mas um trabalho diferente, mais focado, menos obcecado com aparências. Às 5h30, o encontro com Lara na pracinha. E nos fins de semana, algo completamente novo, tempo livre real. No primeiro sábado que passou com Lara, ela o levou para conhecer sua escola. Era um prédio simples, com paredes que precisavam de pintura e pátio com brinquedos antigos, mas havia algo especial no ambiente. As paredes estavam cobertas de desenhos infantis, frases motivadoras e trabalhos dos alunos. "Esta é minha sala", disse Lara, abrindo a porta de uma sala de aula pequena, mas acolhedora. "Segunda série, 25 alunos." Douglas entrou e foi imediatamente impactado pela decoração. Cada centímetro das paredes estava aproveitado. Cartazes coloridos, alfabeto ilustrado, cantinho de leitura com almofadas no chão e uma pequena biblioteca feita de caixotes pintados. "Você fez tudo isso?" perguntou. "Com a ajuda dos alunos, claro. Eles adoram participar da decoração da sala." Douglas caminhou pela sala, observando os detalhes. Cada elemento havia sido pensado com carinho. Os desenhos eram emoldurados com capricho. Havia plantas pequenas nas janelas e até mesmo os materiais de limpeza estavam organizados de forma criativa. "Quanto à escola investe na decoração das salas?" perguntou Douglas. Lara riu, mas sem amargura. "A escola faz o que pode, mas o orçamento é bem apertado. A maior parte dessas coisas eu mesma comprei ou fiz em casa." "Você gasta seu próprio salário para melhorar a sala de aula?" "É um investimento nas crianças", explicou Lara simplesmente. "Quando elas chegam numa sala bonita e acolhedora, se sentem mais motivadas a aprender. Vale cada centavo." Douglas ficou em silêncio, processando isso. Lara ganhava uma fração do que ele ganhava, mas investia generosamente em seu trabalho, sem esperar reconhecimento ou retorno financeiro. Era um conceito completamente estranho para alguém que sempre havia medido o valor das coisas pelo que podiam lhe trazer de volta. "Posso ajudar?" ofereceu Douglas. "Como assim?" "Financeiramente. Para a escola, para a sua sala. Sei que não resolvo todos os problemas, mas posso ajudar com materiais, livros." Lara o estudou por um momento. "Por que você quer fazer isso?" Era uma pergunta simples, mas Douglas levou um tempo para responder. "Por que queria ajudar?
para impressionar Lara, para se sentir melhor consigo mesmo, para aliviar alguma culpa? Porque pela primeira vez em muito tempo quero fazer algo que realmente importe, disse finalmente. Algo que faça diferença na vida de pessoas reais. Lara sorriu, mas havia cautela em seus olhos. Tudo bem, mas com algumas condições. Quais? Primeira, nada de ostentação. Se você ajudar, tem que ser discreto. Estas crianças não precisam se sentir como projetos de caridade. Concordo. Segunda, você precisa se envolver pessoalmente, não é só escrever um cheque e esquecer. Se vai ajudar a escola, precisa conhecer a realidade dela. O que isso significa? Significa vir aqui algumas tardes, conhecer as crianças, entender os desafios reais. Significa se importar com as pessoas, não apenas com os problemas. Douglas assentiu, embora não tivesse certeza do que estava se comprometendo. Terceira condição, continuou Lara. Você precisa ter certeza de que está fazendo isso pelas razões certas, porque se for apenas um capricho temporário, vai acabar machucando pessoas que realmente precisam de ajuda. As palavras ecoaram as preocupações de Dona Rosa, e Douglas percebeu que as duas mulheres o conheciam melhor do que ele gostaria de admitir. Como posso ter certeza das minhas motivações? Perguntou honestamente. Só o tempo vai dizer, respondeu Lara. Mas o fato de você estar perguntando já é um bom sinal. Naquela mesma tarde, Douglas conheceu alguns dos alunos de Lara que haviam vindo à escola para atividades extras. Crianças de 7 e 8 anos, cheias de energia e curiosidade, que o receberam com a naturalidade típica da idade. Tio, você é namorado da tia Lara? Perguntou uma menina de tranças, olhando-o com os olhos arregalados. Douglas corou, mas antes que pudesse responder, Lara interviu. O Douglas é um amigo especial que veio conhecer nossa escola. Ele é rico? Perguntou um menino, apontando para o relógio caro que Douglas ainda usava. Por que pergunta isso, João? Indagou Lara, curiosa. Porque minha mãe disse que só pessoas ricas usam relógio que brilha assim. Douglas olhou para o relógio suíço em seu pulso, uma peça que custara mais que o salário anual de muitas famílias daquela comunidade. Pela primeira vez, sentiu-se constrangido por usar algo tão ostensivo. João tem razão, disse Douglas, tirando o relógio. Este relógio é muito caro mesmo, mas sabe de uma coisa? Ele não me faz ser uma pessoa melhor. Não? Perguntou o menino intrigado. Não. O que faz uma pessoa ser melhor são as coisas que ela faz pelos outros, como a tia Lara faz por vocês. As crianças assentiram gravemente, como se estivessem processando uma grande verdade. E talvez estivessem, pensou Douglas. Talvez ele estivesse finalmente aprendendo algumas grandes verdades também. Quando saíram da escola, já era noite. Douglas e Lara caminharam lentamente pelas ruas do bairro, conversando sobre as crianças, sobre os desafios da educação pública, sobre sonhos e esperanças. Obrigado por me deixar fazer parte do seu mundo, disse Douglas quando chegaram à casa de Lara. Obrigada por querer fazer parte dele, respondeu ela. Eles ficaram parados em frente ao portão por um momento, um silêncio confortável entre eles. Douglas sentiu o impulso de segurar a mão dela, mas hesitou. Não queria estragar a pureza do que estava crescendo entre eles com gestos precipitados. Lara, disse finalmente, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você acredita que as pessoas podem realmente mudar? De verdade? Ela o olhou nos olhos, e Douglas viu ali uma profundidade de sabedoria que ia muito além dos seus 20 e poucos anos. Acredito que as pessoas podem se tornar quem realmente são, disse ela. Às vezes, só precisam de alguém que acredite nelas. E você acredita em mim? Acredito no homem que você está se tornando, respondeu Lara com um sorriso. E mal posso esperar para conhecê-lo melhor.
Naquela noite, Douglas voltou para casa com o coração mais leve do que se sentia há anos. Pela primeira vez, sentia que estava no caminho certo, não para o sucesso financeiro ou reconhecimento social, mas para algo muito mais valioso, a chance de se tornar uma pessoa da qual pudesse se orgulhar verdadeiramente. 3 meses se passaram desde aquele primeiro encontro no supermercado, e a transformação na vida de Douglas era tão profunda que ele mesmo às vezes não se reconhecia. Sentado em seu escritório numa tarde de sexta-feira, ele observava a pilha de contratos em sua mesa com um sentimento que demorou para identificar: desinteresse genuíno. Não que tivesse perdido a dedicação ao trabalho, pelo contrário, estava mais focado e produtivo que nunca. Mas suas prioridades haviam mudado de forma radical. O dinheiro continuava importante, mas apenas como ferramenta para algo maior. E esse algo maior estava cada vez mais claro em sua mente. Senhor Silva, a voz de sua nova secretária, Mariana, o tirou dos devaneios. Pode falar, Mari. O senhor tem uma ligação do banco na linha 2, sobre a liberação dos recursos que estavam bloqueados. Douglas assentiu e atendeu a ligação. Depois de 3 meses de batalha burocrática, seus recursos finalmente haviam sido desbloqueados. Ironicamente, a notícia que teria o deixado eufórico alguns meses atrás, agora o fazia sentir apenas um alívio tranquilo. Obrigado pela ligação, disse ao gerente. Pode transferir 70% para a conta corrente e o restante para a poupança. Desligou o telefone e ficou pensando. 70% seria mais que suficiente para resolver todas as pendências financeiras e voltar ao padrão de vida anterior. Mas será que queria voltar? Pegou o celular e ligou para Lara. Oi! A voz dela soou calorosa como sempre. Como está o dia? Melhor agora que estou falando com você, respondeu Douglas, e percebeu que não era apenas uma frase feita, era completamente verdade. Posso te contar uma novidade? Claro! Resolveram minha situação no banco. Os recursos foram liberados. Houve um pequeno silêncio do outro lado da linha. Isso é bom, não é? Perguntou Lara, e Douglas detectou uma nota de apreensão em sua voz. É bom, confirmou ele. Mas não pelo motivo que você deve estar imaginando. Como assim? Porque agora posso fazer aquelas coisas que conversamos, ajudar a escola de verdade, investir em projetos que importam e... Ele hesitou. Posso te levar para jantar em um lugar especial hoje à noite. Douglas, não é ostentação. Ele interrompeu rapidamente. É celebração. Quero comemorar não o dinheiro que voltou, mas a pessoa que me tornei nos últimos meses. E quero fazer isso com você. Lara ficou em silêncio por alguns segundos e Douglas prendeu a respiração. Que tipo de lugar especial? Perguntou finalmente. Um lugar que significa algo para nós. Confia em mim? Sempre, respondeu ela, e o coração de Douglas se aqueceu. Às 7 da noite, Douglas estacionou em frente à casa de Lara. Mas não era o Porsche. Era um carro simples, um Honda Civic usado que havia comprado na semana anterior. Quando ela saiu de casa, ele ficou sem ar por um momento. Lara usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, e havia soltado os cabelos, que caíam em ondas suaves pelos ombros. Não usava joias caras nem maquiagem exagerada, mas irradiava uma beleza natural que fazia Douglas se sentir o homem mais sortudo do mundo. Você está linda, disse ele quando ela entrou no carro. Obrigada. E você? Ela olhou para ele com aprovação. Está diferente também. Douglas usava uma camisa social simples, calça de algodão e sapatos confortáveis. Nada de marcas ostensivas, nada de acessórios caros. Era ele mesmo, sem máscaras. Para onde vamos? Perguntou Lara. Surpresa, sorriu Douglas. Eles dirigiram conversando sobre o dia, sobre os alunos de Lara, sobre os projetos que Douglas estava desenvolvendo para ajudar a escola.
A conversa fluía naturalmente, como sempre acontecia entre eles, e Douglas se maravilhava de como era fácil ser ele mesmo na presença dela. Quando pararam, Lara olhou ao redor, confusa. O supermercado? Não qualquer supermercado, disse Douglas, saindo do carro. Nosso supermercado. Eles caminharam de mãos dadas até a entrada do estabelecimento onde tudo havia começado. Mas em vez de entrarem pelo portão principal, Douglas a guiou para os fundos do prédio, onde havia um pequeno jardim que poucos conheciam. Como você sabia que existia este lugar? Perguntou Lara, impressionada. Passei aqui algumas vezes nos últimos dias preparando a surpresa, admitiu Douglas. O jardim estava discretamente decorado com pequenas luzes de LED alimentadas por bateria, criando uma atmosfera mágica. No centro, uma mesa pequena com 2 cadeiras, toalhas simples e um arranjo de flores do campo. Nada luxuoso, mas feito com carinho. Douglas, Lara sussurrou, tocada pela delicadeza do gesto. Sei que não é um restaurante 5 estrelas, disse ele um pouco nervoso. Mas pensei que seria especial jantar no lugar onde nos conhecemos de verdade. Eles se sentaram e Douglas tirou de uma cesta térmica sanduíches simples, frutas, suco natural e um pequeno bolo caseiro. Você fez isso tudo? Perguntou Lara, surpresa. Com a ajuda da Dona Rosa, admitiu Douglas corando. Ela me ensinou a fazer o bolo. Levei 3 tentativas para acertar. Lara riu, seus olhos brilhando de emoção. É a coisa mais doce que alguém já fez por mim. Eles jantaram sob as estrelas, conversando e rindo, completamente alheios ao mundo ao redor. Douglas contou como havia passado a tarde aprendendo a cozinhar com Dona Rosa, e Lara compartilhou histórias engraçadas sobre seus alunos. Posso te fazer uma confissão? Disse Douglas quando terminaram de comer. Claro. Nos primeiros dias, depois que nos conhecemos, eu ficava com medo de que você descobrisse quem eu realmente era e saísse correndo. E quem você realmente era? Um homem vazio, obcecado por aparências, que não tinha ideia do que realmente importava na vida. Lara estendeu a mão e tocou a dele sobre a mesa. E quem você é agora? Douglas pensou na pergunta, olhando nos olhos castanhos, que haviam se tornado sua âncora, sua bússola moral. Agora sou um homem que está aprendendo que riqueza de verdade não tem nada a ver com conta bancária. Sou alguém que descobriu que fazer uma criança sorrir vale mais que fechar um contrato milionário. Ele hesitou. Sou um homem que se apaixonou pela mulher mais extraordinária que já conheceu. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Era a primeira vez que Douglas falava abertamente sobre seus sentimentos, e o coração batia tão forte que ele tinha certeza de que Lara podia ouvi-lo. Douglas, ela sussurrou. Eu sei que somos de mundos diferentes. Ele continuou rapidamente. Eu sei que talvez seja cedo demais para falar assim. Mas não consigo mais fingir que o que sinto por você é só amizade ou gratidão. Eu te amo, Lara. Te amo de um jeito que nem sabia que era possível. Lágrimas brilharam nos olhos de Lara, mas ela estava sorrindo. Você acha que não sabia que eu sentia a mesma coisa? Sente? Claro que sinto. Ela riu, chorando ao mesmo tempo. Como não poderia me apaixonar por um homem que deixou o orgulho de lado para aprender a tricotar com minha mãe? Por alguém que desistiu da ostentação para passar tardes brincando com crianças na escola? Por uma pessoa que teve coragem de olhar para dentro de si mesmo e decidir mudar? Douglas se levantou e contornou a mesa, ajoelhando-se ao lado da cadeira de Lara. Então você me ama mesmo? Com todos os meus defeitos, com todo o meu passado complicado? Eu te amo especialmente com seus defeitos, disse ela, acariciando o rosto dele, porque eles fazem de você humano. E eu me apaixonei pelo ser humano, não pela fachada.
Eles se beijaram ali, sob as estrelas, no jardim secreto atrás do supermercado, onde suas vidas haviam se cruzado. Era um beijo suave, cheio de promessas e descobertas. Um beijo que selava não apenas o amor entre eles, mas a transformação completa de Douglas. Nas semanas seguintes, o relacionamento entre eles floresceu de forma natural e bela. Douglas passou a frequentar regularmente a casa de Lara, onde foi acolhido pela família como um filho. Dona Rosa o tratava com carinho maternal, e Mateus, o irmão mais novo de Lara, havia se tornado como um irmão mais novo que Douglas nunca tivera. "Sabe o que mais me impressiona em você?" disse Dona Rosa numa tarde, enquanto eles tricotavam juntos na varanda. "É que você não está tentando mudar a Lara, está deixando ela te mudar." "A senhora acha que mudei tanto assim?" perguntou Douglas. "Querido, quando nos conhecemos, você parecia um homem perdido em sua própria vida. Hoje você parece alguém que finalmente encontrou seu lugar no mundo." E era verdade. Douglas havia encontrado seu lugar, não em apartamentos luxuosos ou carros caros, mas nas tardes na pracinha, nas visitas à escola, nos jantares simples na casa da família Santos, nos projetos sociais que havia começado a desenvolver. Sua empresa continuava próspera, mas agora parte significativa dos lucros era direcionada para causas sociais. Havia criado um programa de bolsas de estudo para filhos de famílias carentes, reformado 2 escolas públicas e estabelecido um fundo para material didático. Mas o mais importante era que fazia tudo isso discretamente, sem alarde, sem buscar reconhecimento. Fazia porque era o certo a fazer, porque finalmente havia entendido que o verdadeiro sucesso se media pelo impacto positivo na vida dos outros. "Você mudou minha vida também", disse Lara numa noite, enquanto caminhavam pela pracinha onde se encontravam todos os dias. "Como assim?" "Antes de te conhecer, eu acreditava que bondade e sucesso financeiro não podiam coexistir. Que pessoas ricas eram necessariamente egoístas ou vazias. Você me mostrou que é possível usar recursos para fazer o bem. Você me ensinou que é possível ser rico de verdade sem ter muito dinheiro", respondeu Douglas. "E me ensinou que o amor verdadeiro não tem nada a ver com o que podemos oferecer materialmente." Eles pararam em frente ao banco onde se sentavam no primeiro dia, e Douglas sentiu uma onda de emoção ao lembrar como tudo havia começado. "Às vezes ainda não acredito que aquele momento terrível no supermercado me trouxe até você", disse ele. "Não foi o momento terrível", corrigiu Lara, apoiando a cabeça no ombro dele. "Foi sua reação ao gesto de uma desconhecida. Foi sua disposição de aceitar ajuda e se deixar tocar pela bondade de outra pessoa. Isso me disse tudo sobre quem você realmente era por baixo de todas as máscaras." Douglas a abraçou mais forte, sentindo uma gratidão imensa por tudo que havia acontecido, inclusive pela crise que o havia levado àquela situação humilhante. Sem ela, nunca teria conhecido Lara. Nunca teria descoberto quem realmente era. Nunca teria encontrado a verdadeira felicidade. "Lara", disse ele, sua voz carregada de emoção. "Obrigado." "Por quê?" "Por me salvar de mim mesmo." Ela levantou a cabeça e o olhou nos olhos. "Nós nos salvamos um do outro", disse simplesmente. "É isso que as pessoas que se amam fazem." E ali, sob a luz suave dos postes da pracinha, cercados pelo burburinho da vida simples do bairro, Douglas soube com absoluta certeza que estava pronto para o próximo passo. Estava pronto para fazer a pergunta que mudaria suas vidas para sempre. Só precisava planejar o momento perfeito, e ele sabia exatamente onde seria. 6 meses depois daquele primeiro encontro transformador, Douglas estava mais nervoso do que jamais estivera em toda a sua vida. Sentado no banco da pracinha numa tarde chuvosa de inverno,
Observava as gotas de água escorrendo pelas folhas das árvores, enquanto checava pela 10ª vez se o pequeno estojo de veludo ainda estava seguro no bolso interno do casaco. O anel havia sido escolhido com cuidado especial. Não era a peça mais cara da joalheria. Douglas havia aprendido que valor real não se media em quilates. Era um solitário simples, elegante, com um diamante pequeno, mas de qualidade excepcional. O joalheiro, um senhor de cabelos brancos que atendia famílias há décadas, havia sorrido quando Douglas explicou que queria algo que representasse amor verdadeiro, não status social. "Rapaz", dissera o joalheiro, "você está no caminho certo. O anel mais caro que já vendi foi devolvido 6 meses depois no divórcio. Mas os anéis escolhidos com o coração, esses ficam nas famílias por gerações." Agora, esperando Lara chegar da escola, Douglas repassava mentalmente cada detalhe do plano que havia traçado com a ajuda secreta de Dona Rosa e Mateus. Seria no supermercado, claro. Não poderia ser em outro lugar. Mas não seria uma encenação grandiosa ou ostensiva. Seria simples, verdadeiro, íntimo. "Douglas!" Ele se virou e viu Lara se aproximando com uma sombrinha colorida, sorrindo apesar da chuva fina que caía. Usava um casaco simples sobre o vestido que ele havia aprendido a reconhecer como seu favorito. Aquele que ela usava quando queria se sentir bonita para ele. "Oi, amor", disse ela, beijando-o levemente. "Desculpa o atraso. A reunião de pais se estendeu mais que o esperado." "Tudo bem." "Como foi?" "Ótima. Os pais estão muito animados com os novos materiais que a escola conseguiu." Ela o olhou com carinho. "Graças ao benfeitor anônimo que apareceu por lá." Douglas sorriu, fingindo não saber do que ela estava falando. Nos últimos meses, havia se tornado expert em ajudar discretamente. Reformas na escola, materiais didáticos, bolsas de estudo, tudo feito através de terceiros para que Lara nunca se sentisse desconfortável. "Deve ser alguém com muito bom coração", brincou ele. "Deve ser alguém que me conhece muito bem e sabe como me fazer feliz", retrucou ela, apertando a mão dele. Eles ficaram sentados na pracinha por alguns minutos, observando a chuva leve. Douglas sentia o coração batendo acelerado, mas não queria precipitar o momento. Tudo tinha que ser perfeito. "Lara", disse finalmente, "que tal fazermos umas comprinhas para o jantar de hoje?" "Boa ideia." "O que vamos fazer?" "Que tal aquela lasanha que sua mãe ensinou você a fazer?" "Perfeito. Vamos precisar de massa, queijo, molho." "Então vamos ao nosso supermercado", disse Douglas, tentando manter a voz casual. Eles caminharam de mãos dadas sob a sombrinha até o supermercado que havia se tornado tão especial para os dois. Douglas cumprimentou o segurança na porta. José, um homem gentil que já os conhecia de vista e sempre sorria ao vê-los juntos. "Boa tarde, seu Douglas, dona Lara", disse José. "Como vai a chuva?" "Refrescante", respondeu Lara. "E a família?" "Bem, graças a Deus. Minha filha mais nova passou no vestibular." "Que maravilha!" exclamou Lara sinceramente. "Para qual curso?" Enquanto Lara conversava com José, ela sempre se lembrava de perguntar sobre as pessoas, sempre se importava genuinamente. Douglas discretamente acenou para a funcionária do Caixa 3. Era a mesma mulher que havia presenciado o momento de humilhação e depois o gesto generoso de Lara. Ela sorriu e fez o sinal combinado. Tudo estava pronto. Dentro do supermercado, Douglas guiou Lara pelos corredores, pegando os ingredientes para a lasanha, mas esticando propositalmente o tempo. Conversaram com funcionários, escolheram frutas, decidiram sobre temperos. Era uma cena doméstica perfeita, simples e calorosa, que representava tudo que Douglas havia aprendido a valorizar. "Acho que temos tudo", disse Lara quando chegaram próximo aos caixas. "Só falta uma coisa", disse Douglas, o coração disparando. "O quê?" "Vem comigo."
ele a guiou até o caixa número 3, o mesmo onde tudo havia começado. A funcionária, Dona Marlene, sorriu calorosamente ao vê-los. Boa tarde, queridos, como vocês estão? Muito bem, Dona Marlene, respondeu Douglas. Na verdade, estamos aqui porque este lugar é muito especial para nós. Lara olhou ao redor confusa. O supermercado estava com o movimento normal da tarde, outras pessoas fazendo suas compras cotidianas, o burburinho típico do fim do dia. Douglas, disse ela, o que está acontecendo? Ele respirou fundo e, de repente, a nervosismo se transformou em uma calma profunda. Ali estava a mulher que amava, no lugar onde suas vidas haviam se cruzado, cercados por pessoas reais, vivendo vidas reais. Era perfeito. Lara Santos, começou Douglas, sua voz clara e emocionada. Foi aqui, neste exato lugar que você me salvou. Não apenas me ajudou com dinheiro, você me salvou de mim mesmo. As pessoas ao redor começaram a perceber que algo especial estava acontecendo. Dona Marlene sorriu, emocionada, lembrando-se daquele dia 6 meses atrás. Douglas, Lara sussurrou, começando a entender. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio do corredor do supermercado, e tirou o estojo do bolso. As conversas ao redor cessaram. Outros clientes pararam de empurrar seus carrinhos. Funcionários se aproximaram discretamente. Naquele dia, você me mostrou o que era generosidade verdadeira, continuou Douglas, abrindo o estojo e revelando o anel que brilhava suavemente sob as luzes fluorescentes. Mas nos meses que se seguiram, você me mostrou muito mais. Me mostrou que riqueza verdadeira está em acordar todos os dias ao lado de quem amamos. Me mostrou que sucesso real é fazer diferença na vida das pessoas. Me mostrou que eu podia ser um homem melhor. Lágrimas escorriam pelo rosto de Lara, mas ela sorria radiante. Você me ensinou que o amor não pede nada em troca, mas dá tudo o que tem. Me ensinou que simplicidade é mais bonita que ostentação. Me ensinou... Ele parou emocionado. Me ensinou que eu posso ser feliz de verdade. Ai, meu Deus! Sussurrou uma senhora que fazia compras próximo dali. Que lindo! Lara, disse Douglas, segurando o anel. Você quer casar comigo? Quer me deixar passar o resto da vida tentando ser merecedor do seu amor? Quer construir uma família baseada nos valores que você me ensinou? O supermercado inteiro parecia ter parado. Funcionários, clientes, até as crianças no colo das mães observavam em silêncio respeitoso. Era como se toda aquela comunidade estivesse testemunhando algo sagrado. Sim, exclamou Lara, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Douglas deslizou o anel no dedo dela com mãos trêmulas, depois se levantou e a abraçou, girando-a no ar. O supermercado explodiu em aplausos espontâneos. Dona Marlene chorava abertamente atrás do balcão, José, o segurança, assobiava aprovando, outros clientes batiam palmas e gritavam felicitações. Foi o pedido de casamento mais bonito que já vi na vida, gritou uma jovem mãe com um bebê no colo. Que Deus abençoe vocês, disse um senhor idoso, tocando no ombro de Douglas. Lara olhava para o anel, depois para Douglas, depois para todas as pessoas ao redor que compartilhavam espontaneamente de sua alegria. Foi perfeito, sussurrou ela. Absolutamente perfeito. Tem certeza? Não foi muito simples? Foi perfeito porque foi verdadeiro, ela respondeu, beijando-o suavemente. E porque aconteceu no lugar onde nossa história começou, cercados pelas pessoas que fazem parte da nossa vida real. Mais tarde, naquela noite, na casa da família Santos, a celebração improvisada estava em pleno vapor. Dona Rosa havia preparado sua famosa feijoada. Vizinhos haviam trazido bebidas e sobremesas, e a pequena casa estava cheia de gente querida comemorando o noivado. Douglas observava Lara mostrando o anel para as amigas, radiante de felicidade, e sentiu uma gratidão imensa por tudo que havia acontecido. Se alguém lhe dissesse 1 ano atrás
que seria mais feliz numa casa simples, comendo feijoada feita num fogão a gás, cercado de pessoas que ganhavam salário mínimo, ele teria achado impossível. "Como se sente, genro?" perguntou Dona Rosa, aproximando-se com 2 copos de refrigerante. "Completo", respondeu Douglas sem hesitar. "Pela primeira vez na vida me sinto completo." "E com medo também?" Douglas riu. Dona Rosa sempre foi direta. "Muito medo", admitiu. "Medo de não ser bom o suficiente para ela." "Bobagem", disse Dona Rosa. "Você já provou que é bom o suficiente, não quando tinha dinheiro e ostentação, mas quando perdeu tudo e mostrou quem realmente era por baixo das aparências." "A senhora acha que vamos ser felizes?" Dona Rosa olhou para Lara, que ria com as amigas, depois para Mateus, que brincava com as crianças dos vizinhos, depois para toda aquela casa cheia de amor e simplicidade. "Querido", disse ela, "vocês já são felizes. O casamento só vai tornar oficial o que todo mundo aqui já pode ver." 3 horas depois, quando os últimos convidados foram embora, Douglas e Lara ficaram sozinhos na varanda dos fundos, sentados no balanço que Dona Rosa havia ganhado de presente de casamento há 25 anos. "Em que você está pensando?" perguntou Lara, aninhada no braço dele. "Estou pensando que se alguém me dissesse que a pior humilhação da minha vida ia se transformar na minha maior bênção, eu nunca acreditaria." "Não foi humilhação que te transformou", disse Lara pensativamente. "Foi você escolher ver aquele momento como uma oportunidade de crescer, em vez de apenas uma coisa ruim que aconteceu. E você escolheu me ajudar quando podia ter simplesmente ignorado. E você escolheu aceitar ajuda quando podia ter rejeitado por orgulho." Eles ficaram em silêncio, balançando suavemente, ouvindo os sons noturnos do bairro, cachorros latindo ao longe, música baixa de alguma casa, o barulho suave da chuva que ainda caía. "Lara", disse Douglas finalmente. Obrigado por me ensinar o que é amor verdadeiro. Obrigada por me mostrar que é possível usar privilégios para fazer o bem no mundo. Obrigado por me fazer querer ser uma pessoa melhor. Obrigada por se tornar a pessoa melhor que eu sabia que você podia ser." Eles se beijaram ali, no balanço da varanda, sob a chuva suave, cercados pelo amor simples e verdadeiro que haviam construído juntos. Não havia câmeras, não havia plateia, não havia necessidade de impressionar ninguém. Era apenas eles dois, 2 almas que se encontraram no momento mais improvável e decidiram crescer juntas. 1 ano depois, eles se casaram numa cerimônia simples na igrejinha do bairro, cercados pela família e amigos queridos. Lara usou o vestido da mãe, reformado com carinho, e Douglas usou um terno simples, sem grifes. Mas quando eles se olharam no altar, irradiavam mais elegância e felicidade que qualquer casal em qualquer cerimônia luxuosa. O supermercado onde tudo começou se tornou parada obrigatória nas caminhadas dominicais do casal. Dona Marlene sempre os cumprimentava carinhosamente, e outros funcionários haviam se acostumado a ver o casal do pedido de casamento, fazendo compras juntos, escolhendo frutas, conversando sobre receitas. Douglas manteve sua empresa, mas ela agora tinha um propósito maior. Metade dos lucros era destinada a projetos sociais, e ele havia se tornado referência em responsabilidade social empresarial. Lara continuou dando aulas, mas agora numa escola reformada e bem equipada, onde cada criança tinha acesso aos melhores materiais didáticos. Eles moravam numa casa simples, mas aconchegante no mesmo bairro da família de Lara, com um jardim onde ela cultivava temperos e flores, e onde Douglas aprendeu a encontrar paz cuidando da terra. Era uma vida que ele jamais imaginara querer, mas que agora não trocaria por nada. "Sabe qual é a melhor parte de toda essa história?" disse Lara numa tarde, enquanto eles preparavam o jantar juntos. "Qual?" perguntou Douglas, picando cebolas para o molho.
É que você não mudou para me impressionar. Você mudou porque descobriu quem realmente queria ser. E você não me amou pelo que eu tinha, me amou pelo que eu podia me tornar. Não, corrigiu Lara, parando de mexer o molho para olhá-lo nos olhos. Eu me apaixonei pelo homem que você sempre foi, por baixo de todas as máscaras. Só precisei ajudá-lo a encontrar esse homem. Naquela noite, enquanto Lara dormia aninhada em seus braços, Douglas olhou para o teto e sentiu uma gratidão imensa. Gratidão pelo cartão recusado que o humilhou. Gratidão pela generosidade de uma desconhecida. Gratidão pela crise que o obrigou a reavaliar tudo. Gratidão pela oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. E, acima de tudo, gratidão por descobrir que a verdadeira riqueza não estava nas coisas que possuía, mas nas pessoas que amava e no bem que podia fazer no mundo. O antigo cartão de crédito recusado estava emoldurado na parede da sala, não como lembrança de humilhação, mas como símbolo de recomeço. Embaixo da moldura, uma frase que Lara havia bordado. Às vezes, Deus usa nossos momentos mais difíceis para nos levar aos nossos destinos mais belos. E foi assim que Douglas Silva, aos 31 anos, descobriu que ser verdadeiramente rico significava acordar todos os dias ao lado da pessoa amada, fazer diferença na vida dos outros e encontrar alegria nas coisas simples da vida. A humilhação no supermercado havia durado 5 minutos. A felicidade que nasceu dela duraria para sempre. Se você chegou até aqui e se emocionou com a história de Douglas e Lara, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer esta história de amor e transformação. Inscreva-se no nosso canal para não perder as próximas histórias que vão tocar seu coração e conte nos comentários. Você acredita que momentos difíceis podem nos levar aos nossos maiores tesouros? Compartilhe sua própria história de transformação. Quero muito ler. Até a próxima e lembrem-se, às vezes a maior riqueza está nos gestos mais simples de amor e generosidade.